Fala galera, beleza? Vou fazer a segunda parte agora das questões e acho que vou dividir em 10 também e depois eu faço as últimas. Se o vídeo não ficar longo, eu faço tudo aqui, beleza? Então vamos nessa. 11ª questão: gere os primeiros 10 termos da sequência de Fibonacci usando for e exiba-os separados por vírgula. Então, como eu tinha comentado com alguns, a sequência de Fibonacci, a ideia aqui era vocês pesquisarem mesmo o que era a sequência de Fibonacci. Mas para implementar a nossa solução, a gente precisa entender que ela começa do zero, 0 e 1 na verdade, e aí os próximos termos são sempre calculados somando os dois termos anteriores. Então ela começa com zero, vai para 1, vou desenhar aqui, acho que fica mais fácil. Então ela começa do zero e 1. O próximo termo, que é a soma desses dois, é 1. O próximo termo, que é a soma desses dois, é 2. E assim sucessivamente. Esses dois é 3. E aqui passa a ser 5. E por aí vai. Então a ideia aqui é a gente usar a resolução do problema para calcular essa sequência. Os 10 primeiros termos, na verdade, que ele pede, né? São os 10 primeiros? Isso, os 10 primeiros termos dessa sequência. Então 0, 1, 2, 3, 5, até completar 10. Beleza? Esse é um problema clássico da computação. Não é assim, para quem vai estudar recursão, né? Mas como a gente não vê isso, a gente vai resolver de uma outra forma. E pra gente é o que precisa, a gente precisa trabalhar o for, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Bom, a gente sabe que a gente vai imprimir os 10 primeiros termos, beleza? Então, se eu sei que eu vou imprimir os 10 primeiros termos, eu posso começar o meu for do zero e ir até, opa, e ir até o 10. Ou repetir 10 vezes, ir até o 9, né? Estou começando do zero e indo até o 9, eu vou repetir 10 vezes esse cálculo, tá? E aí a gente sabe que o primeiro termo, né, é o zero. Então, vamos chamar de termo 1, como se fosse o primeiro termo, é igual a zero. E o termo 2, que é o próximo termo, é igual a 1. Tá? Então a gente começa, a gente sabe que a gente sempre vai começar assim. E aí a gente precisa calcular os 10 primeiros. Então, 0 e 1 aqui, do jeito que está, a gente não está considerando. Então a gente já calculou 2. E aí a gente pode só diminuir. Então, se a gente já tem 2, a gente pode ir até 8, correto? A gente já repetiu. Opa! Que a gente já calculou os dois, já tem os dois primeiros, então a gente pode simplesmente calcular os 8 seguintes, tá bom? E aí ele pede para a gente exibir usando o for e exibir separado por vírgulas. Então tá. Então a gente vai exibir os números, a gente pode começar exibindo aqui mesmo. Então aqui a gente tem o termo 1, vai juntar com a vírgula, opa, com o termo 2. Aqui a gente não precisa quebrar a linha, porque a ideia é separar todos por vírgula. E depois a gente vai imprimir o resto. Só que como é que a gente sabe quais são os outros? Bom, o cálculo é simples, né? O cálculo é, eu vou calcular o próximo número, que é calcular, a gente precisa calcular, né? O próximo termo, e a gente faz isso como somando os dois termos anteriores, tá? Então a gente vai dividir esse for aqui em três etapas. A gente vai calcular o próximo termo, depois imprimir esse termo e por último atualizar todo mundo. Quem é todo mundo? O primeiro termo e o próximo termo, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai atualizar.
Como é que a gente sabe qual é o próximo termo? Vou colocar aqui próximo. O próximo termo é a soma dos dois termos anteriores. A gente começou aqui com 0 e 1, então aqui nesse momento ele vai somar 0 e 1, certo? Depois de somar 0 e 1, eu vou imprimir. Eu vou simplesmente imprimir esse próximo termo separado por uma vírgula, correto? Não foi assim que ele pediu na questão, então separado aqui por uma vírgula. E por último, dentro desse for, eu vou atualizar, que é o que? Quem vão ser os meus dois próximos? Os meus dois próximos vão ser, só para a gente entender, vou abrir aqui, vou abrir aqui, esse aqui. Então o que está acontecendo aqui? A gente somou o 0 e 1, certo? Ele calculou como próximo, então esse aqui é o próximo, né? O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai ter que somar o 1 com o próximo, correto? Então, o meu número que eu tenho aqui como termo 1 vai, na verdade, passar a ser esse termo. E o que eu tenho como termo 2 vai passar a ser igual ao próximo, correto? Então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso dizer que o atual, vou separar aqui, o atual ele vai ser igual ao próximo, e, perdão, atual não, na verdade o meu termo 2, né? Só que antes eu tenho que dizer que o meu termo 1 passa a ser o meu termo 2, para depois eu substituir o termo 2. É como se eu estivesse andando nesses valores que estão aqui. Como se eu estivesse andando nesses valores que estão aqui. Então eu saio daqui, eu tô com essa pinça, digamos assim, nesse e nesse, e eu tenho que andar essa pinça, só que ela anda para cá e para cá. Depois ela vai andar para cá e para cá. Então eu sempre vai andando um para frente, tá bom? Então aqui eu consigo resolver esse problema. Vamos lá tentar executar. E aqui a gente vai aqui só faltou uma vírgula. Então aqui eu posso adicionar uma vírgula para poder ficar certinho. 0, 1, 1, perfeito. Tá bom? Então é assim que a gente resolve a questão 11. 12. Verifique se a variável valor está definida e não é nula. Se não, defina como 50 e exiba. Essa é simples, tá? A gente viu que tem uma função para isso, que é o i7. Então, if i7, a minha variável, qual foi o nome da variável? Valor. Então, se valor está definido, eu não vou fazer nada, vou só apresentar, né? Está definido. Ou posso apresentar o valor também. Pronto. Deixa assim. Caso contrário, ou seja, se ela não estiver definida e não for nula, perdão, se ela estiver definida e não for nula, ele vai imprimir. Caso contrário, a gente vai dizer que valor é igual a 50, não é isso? 50, e no final eu vou exibir valor. Vamos ver como é que ele vai se comportar? Que a gente leva naquele nosso programa e faz o teste. Então ele exibiu como 50, significa que ele falhou na condição do if, e aí se eu por acaso definir valor aqui, como 100 por exemplo, ele vai imprimir valor 100, que aí sim ele vai dar como verdadeiro. O i7 está definido, ou seja, ela está definida. Ele imprimiu duas vezes porque ele imprimiu essa e depois essa aqui, tá bom?
Questão 12. Opa. Questão 13. Crie uma variável preço com valor 100 string e outra quantidade 3. Converta preço para float, calcule o total e exiba-o. Pronto. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável preço, que ele pediu para a gente salvar como string, então com valor 100. Vai criar uma variável quantidade com valor 3 e vai, converter preço para float, calcular o total. Então a gente vai dizer que preço, na verdade pedido, né? Seria o pedido, vai ser igual a preço vezes a quantidade, mas antes a gente precisa converter. Então a gente precisa dizer que o valor, o preço, perdão, que o preço ele tem que ser, a gente falou float, float. Então aqui a gente vai colocar float, tá? Então a gente pode fazer dessa forma. E aí o pedido vai ser preço vezes a quantidade, depois eu tenho que exiba a quantidade. Então eco pedido, certo? Tá bom? Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Questão 13. Vamos jogar lá no nosso interpretador online e executar. Pronto, 300. A ideia é exatamente essa, tá bom? Vamos para a questão 14. Em um for de 1 a 10, use o break para interromper ao encontrar o valor 5. Então esse também é simples, tá? A ideia aqui é a gente fazer um for, deixa eu só separar mais um pouco, a gente fazer um for de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10, e quando o i for igual a 5, eu simplesmente interrompo essa execução. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? Vou só dar um eco aqui em i e pedir para ele imprimir na tela para a gente poder visualizar. Mas quando ele chegar no 5, ele não vai imprimir o 5. Então, a ideia era essa. Questão 15. Em um for de 1 a 10, use o contínuo para pular a impressão dos múltiplos de 2. Então, bem parecido com essa, a ideia do 15 é, a gente vai fazer o mesmo for, né? Então, de 1 a 10, vou copiar daqui. Então, a gente vai fazer esse mesmo for, de 1 a 10, onde a gente vai, dentro do for, fazer uma checagem. Qual checagem é essa? Se o número em questão for divisível por 2, então eu vou usar um contínuo. Caso contrário, ou seja, caso contrário, eu vou simplesmente imprimir aquele número, né? Então, se for isso aqui, ele vai entrar no contínuo e vai ir para a próxima iteração do for. Ou seja, ele não vai imprimir os múltiplos de 2. Então, vamos ver. Executando. Certo. Aqui ele vai imprimir 1, 3, 5, 7, 9. Beleza, certinho. Questão 16. Com o while, calcule a soma de 1 até 10. Aqui a ideia era só mudar um pouco a estrutura de repetição do for para o while. Então qual é a ideia aqui? A gente vai usar o while e aí a gente tem que estabelecer uma condição. Existem algumas formas de fazer aqui, tá? Eu vou fazer de uma forma, mas se vocês tiverem alguma outra forma de fazer, fiquem à vontade para comentar ou me perguntar qualquer coisa, tá? Então, eu vou criar uma variável parada aqui, que eu vou botar o valor de true, certo? E ele me pede para, então, enquanto parada for true, eu vou fazer o que mesmo? A soma de 1 a 10. Então, eu vou somar os números de 1 a 10, tá? Aqui eu vou precisar desse número. Então, eu posso criar aqui o meu número, igual a 1, né, no caso. E aí eu vou calcular essa soma. Como é que eu calculo essa soma? Eu vou dizer que número, meu próximo número no caso, né? Então 2
tá? Número 2, e aí a minha soma eu vou guardar em uma outra variável. Então a minha soma eu vou guardar numa outra variável. E vou dizer que a minha soma é o meu número mais o próximo número. Certo? Só tem um detalhe. Opa. Soma é igual ao próximo número. Só tem um detalhe. Como eu comecei do 1, eu na verdade preciso somar. E aqui eu comecei do 0. Eu preciso somar antes de incrementar esse número. Tá? E aí sim eu tenho 1 mais 0. E depois eu incremento o número. Como é que eu paro? Bom, aí é que a gente pode fazer de várias formas também, né? Uma forma é, eu verifico se o meu número for 10, né? Que eu quero somar de 1 a 10. Então, quando o meu número for 10, significa que eu já fiz a soma. Uma vez que eu fiz a soma, eu posso colocar o parada como false e na próxima vez que ele voltar para o while, ele vai simplesmente finalizar esse while. E aí eu só faço imprimir essa soma. Então vamos ver lá como é que fica. Vamos ver ela executando. Opa. Vamos ver. Então, 45, tá? Ou seja, ele pulou a soma do 10. Vamos voltar lá para entender o porquê? É a minha condição de parada. Na verdade, eu vou parar depois que eu somar o 10. Eu vou chegar no 10 aqui. E aí eu não vou poder parar, porque eu preciso somar o 10 também. Então eu tenho que parar depois de somar o 10. Depois de somar o 10 é o 11. Então eu somo o 10 e depois eu adiciono mais um número. Então vamos ver como é que fica. Aqui ele vai 55. Beleza? 16. Utilize o operador ternário para exibir a maioridade. Para exibir maior de idade se idade for igual a 20. Peraí. Utilize o operador ternário para exibir maior de idade se idade igual a 20 for maior ou igual que 18 ou menor de idade, caso contrário. Ficou um pouco confuso esse aqui, mas eu entendi o seguinte: utilize o operador ternário para exibir maior de idade se a idade for maior que 18, e aí ele disse que idade é 20. Então eu vou só trocar isso aqui. Se idade for maior ou igual a 18, e aí que eu vou dizer idade igual a 20. Que a gente usa como teste, tá? Então aqui eu vou usar o operador ternário, que vai me permitir fazer essa decisão entre o maior de idade ou o menor de idade. Como é que funciona? Bom, a gente tem que fazer um teste. Então, o teste que a gente vai fazer vai ser a nossa primeira condição. Então, a ideia aqui é, eu preciso imprimir algo de acordo com essa minha condição. Então, se a minha idade for maior do que 18, maior ou igual a 18, eu vou simplesmente imprimir maior de idade. Caso contrário, ou seja, se a minha idade não for maior que 18, eu vou imprimir menor de idade. É assim que funciona o operador ternário. Então, caso essa condição seja verdade, ele utiliza utiliza o primeiro valor, né? Caso contrário, ou seja, se for falso, ele vai utilizar o segundo valor, né? Então aqui ele vai imprimir, vamos colocar a idade igual a 20, que foi o que a gente tem que é o que a gente tem na questão. Então aqui idade igual a 20, eu vou testar isso aqui, e aí ele vai imprimir maior de idade, tá bom? Questão, esse foi foi qual? Foi 17, então vamos para 18. Exiba o dia da semana para dia igual a 3. Aqui a gente vai usar o switch.
Qual é a ideia do switch? O switch ele vai testar a condição que vai ser utilizada. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: eu vou fazer um teste em determinada variável. Nesse caso aqui a gente está usando o dia, né? Então vamos botar aqui dia igual a 3. E aqui ele está dizendo dia da semana de 1 a 7. Então segunda, imagino eu, segunda seria 1, domingo seria o 7. Então, dependendo do meu dia, então o meu switch vai ser o teste desse dia e dependendo do valor eu vou exibir uma mensagem, tá? Então, caso aqui é caso a caso. Então, caso 1, o outro caso vai ser diferente, o outro caso 2, vamos botar os casos aqui. Então, caso 1, caso 2, caso 3, aqui ele está identando porque a gente não botou ainda o que cada caso vai fazer. Então, no caso 1, a gente vai imprimir segunda-feira e a gente é obrigado a dar um break, porque senão ele continua fazendo a validação. Ele vai testar os outros casos, tá? Então, caso 2 é a nossa terça-feira. Opa! Terça-feira. Terça-feira. E aí a gente é obrigado a dar um break também. Caso 3, quarta-feira. Break também. Caso 4, quinta-feira. Uso break. Caso 5, sexta-feira. Break. Caso 6, sábado. Break. Caso 7. Opa, caso 7, eu vou imprimir domingo, tem um break também. E aqui a gente tem o default. O que é o default? Se por acaso, se acontecer desse dia não ser nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, eu vou exibir uma mensagem de inválido. Inválido. E aí ele não vai imprimir nada, ele só vai imprimir o dia inválido, caso não seja nenhum desses valores, tá? Então, esse é como se fosse assim, a saída padrão. O que é que eu vou fazer por padrão, caso tudo der errado? Vou imprimir dia inválido. Então, vamos ver aqui funcionando. E aí a gente acaba esse vídeo, porque eu acho que ficou longo. Então, aqui o dia 3 ele vai imprimir quarta-feira. Beleza. Como eu falei, se eu tivesse botado aqui um número inválido, ele vai imprimir dia inválido. Tá bom? Beleza. Vou encerrar por aqui e a gente faz. Daqui a pouco a gente está de volta com mais um vídeo.